uma análise do Brasil face à corrida científica e tecnológica mundial. Quais são os desafios e quais as oportunidades que nós teríamos? Então, é o seguinte, eu vou apresentar um conjunto de informações, várias delas estão ainda sob crítica, mas dá um panorama. A primeira coisa que eu vou fazer como introdução, eu como um ex-engenheiro e como um economista mais ligado à área das ciências sociais, eu entendo que a ciência e a tecnologia têm um efeito paradoxal. Em primeiro lugar, ela aumenta a riqueza, aumenta a concentração da renda, ela é também um instrumento e uma arma da competição econômica, da competição militar e geopolítica. E, por outro lado, é o resultado também dessa corrida científica e tecnológica que vai aumentando as desigualdades sociais e desigualdades regionais. Isso é algo que está muito bem sistematizado na literatura mundial, inclusive um livro do Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, não tem nada a ver de esquerda, o livro dele chama digamos, O Preço da Desigualdade, dizendo que com esse nível de desigualdade social, o sistema é insustentável. Vindo mais rapidamente para a nossa situação, todos nós sabemos de história que até o século XVII, a China era o império mais poderoso do mundo, inclusive onde houve grandes invenções, bússola, pólvora, papel, etc. O desenvolvimento científico não tinha uma aplicação econômica direta. Está muito bem sistematizado no livro do Nathan Rosenberg, que é um economista que analisa ciência e tecnologia. Inclusive, eu o trouxe ao Brasil quando o Ramayana fez um seminário sobre física e desenvolvimento econômico, um livro que o Ramayana publicou, tem um artigo do Nathan Rosenberg. Mas acontece que, a partir da Revolução Industrial, consolidou o poder do Ocidente, sob a liderança britânica. Isso é também algo que está bem sistematizado na história. Mas, até então, a ciência estava desenvolvendo, mas não tinha uma aplicação econômica direta. A partir de então, começa a haver uma aplicação econômica, principalmente a partir do século XIX, como parte das grandes invenções e inovações não tinham possibilidade de visualização direta. A biologia, a química, a eletricidade, sem muitos, os fenômenos são invisíveis. Não é mais aquela coisa experimental das fases iniciais. Então, a ciência, o desenvolvimento tecnológico passa a estar totalmente atrelado ao desenvolvimento científico. Isso acelera a concentração da renda e da desigualdade. Todo mundo sabe que durante o século XIX e até o início do século XX, o Império Britânico tinha um poder absoluto à escala mundial. E, a partir de então, veio concentrando a renda. Para dar apenas um dado, Piketty, que é um economista francês que hoje virou moda, eu tenho várias divergências com ele, ele diz que na pré-Segunda Guerra Mundial, os 10% mais ricos da Europa detinham 50% da renda e os 10 mais ricos dos Estados Unidos, 42% da renda. No pós-Segunda Guerra Mundial, o receio das revoluções socialistas estimulou a criação da social-democracia europeia. Quem conhece a história da Europa, um continente sempre cheio de guerras na história, as pressões dos movimentos do Partido Comunista, etc., depois da Revolução Soviética, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a pressionar os governos e, portanto, a social-democracia é um movimento que favorece a desconcentração da renda. Não só na Europa, mas também foi assimilado por outros países. E entre 50 e 80, segundo os dados do Piketty, os 10% mais ricos, que tinham 50% da renda, caíram para 30% da renda, tanto nos Estados Unidos como na Europa. No entanto, após a queda do Muro de Berlim e a perda do receio de revoluções socialistas, nasce de novo o que hoje chama neoliberalismo. A política liberal vem desde o século XVIII, mas ela estava mais ou menos até a década de 30, as políticas eram muito liberais. Eu não vou discutir os fundamentos da economia disso aqui, que eu não tenho tempo, mas a partir de então começa uma coisa neoliberal que fortalecendo cada vez mais a presença do mercado e enfraquecendo a desconcentração da renda.
Bom, essa é apenas uma introdução como um feedback para dizer que ciência e tecnologia precisam ser vistas de forma crítica, porque elas podem fazer o bem, mas também podem fazer o mal. As guerras que estão por aí, a quantidade de armas que vão sendo criadas. Bom, o primeiro indicador da corrida científica e tecnológica moderna é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A fonte está aqui. E é o R&D Magazine que dá uma fonte mais ou menos consistente. Em bilhões de dólares, em 2008, que é o último ano, o ano mais antigo que eu consegui, os Estados Unidos aplicavam 387 bilhões de dólares em ciência e tecnologia, e a China estava com, vou pegar só esses dois países, porque eu não tenho tempo, com 102 bilhões de dólares. Quando chega em 2002, os Estados Unidos estão com 679 bilhões de dólares e a China já está com 551, ou seja, a China está correndo atrás dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia do Brasil, o Brasil era 18 bilhões de dólares e agora passou para 37 bilhões de dólares. Não é que o Brasil não está aplicando dinheiro em ciência e tecnologia. O problema é pouco, mas tem uma outra desvio que eu vou falar daqui a pouco. E aí, para você comparar, o investimento em ciência e tecnologia como percentual do PIB, aqui está em percentual. Vocês vejam que Israel já liderava em 2008 com 4,4%, os Estados Unidos estavam com 2,79% e a China estava com 28%. E o Brasil estava com 0,91%. Quando você chega em 2022, você tem vários pequenos países que investem muito. Israel, 4,8%, Coreia, 4,5%, mas os Estados Unidos subiram de 2,79 para 3, ou seja, os Estados Unidos estão aumentando o volume de dinheiro em ciência e tecnologia. E a China, que era 1,28, passou para 2,1. E o Brasil também subiu um pouco, 0,91 para 1,18. Então, isso é um indicador de que está havendo uma corrida científica e tecnológica, o volume de recursos aplicados está crescendo. Os resultados, o número de artigos científicos publicados em inglês, o dado é CIMAGO. No ano 2000, os Estados Unidos tinham 372 mil artigos publicados em inglês. A China estava aqui embaixo, a China estava aqui com 51 mil artigos publicados. Quando nós chegamos em 2022, a China passou todo mundo. A China está com 1.004 mil artigos publicados em inglês. Os Estados Unidos caíram para participação relativa para 697, ou seja, cresceu muito, mas a participação relativa está caindo. O Brasil aumentou de 15 mil para 92 mil artigos científicos, ou seja, está crescendo a produção científica brasileira. O problema que eu vou mencionar mais tarde é que nós não estamos conseguindo fazer o casamento entre o avanço da ciência e a aplicação produtiva desse conhecimento científico, por várias razões que eu vou mencionar. Um outro indicador é o pedido de patentes. A patente é um indicador controverso, porque uma boa parte das patentes não são aplicadas do ponto de vista produtivo, são usadas às vezes como reserva de mercado, como estratégia protecionista, mas, de qualquer forma, os países estão correndo. E, de novo, vocês vejam a situação no ano 2000. A China estava aqui com 51 mil patentes. Quando chega no ano 2022, 1.619. Os Estados Unidos caem para o segundo lugar. O Brasil estava com 17 mil, subiu para 24 mil. Cresceu menos do que os outros países. Está havendo um crescimento da patente, mas em menor escala. Então, não necessariamente esse crescimento de patentes se traduz em aplicação produtiva. É usado como reserva, é um indicador controverso na literatura, o papel das patentes. Mas uma coisa que não pode negar é que todos os países estão registrando patente como mecanismo de defesa de propriedade intelectual. Agora, o know-how não é registrado. E essa é uma outra coisa complicada, porque uma boa parte do avanço científico hoje, principalmente na área da teoria da informação e das comunicações, são know-how, não são patentes registradas como tal. E aí vem um indicador fundamental. A indústria está perdendo participação relativa em todos os países do ponto de vista da participação no PIB dos países do ponto de vista da ocupação. No entanto, é uma coisa que eu queria ressaltar.
a indústria continua sendo o setor central da geração e da transferência de tecnologia, ou da aplicação do conhecimento científico. Porque a indústria produz não só os bens de produção para ela mesma, como a indústria produz os bens de produção para todas as demais atividades econômicas e sociais. Você não pode pensar em serviços sem uma base tecnológica da indústria por trás, é que eu estou usando um computador. Sem o software, sem um equipamento para operá-lo, não funciona. Você jogou na nuvem. A nuvem é uma abstração, porque não é na nuvem, é uma central de computadores que está em algum lugar. Tá certo? Que é isso que você está arquivando na nuvem. Você está arquivando numa central de computadores. Se fala que é na nuvem. Então, a produção manufatureira, no meu entendimento, continua sendo o carro-chefe da competição econômica, da competição militar e da competição geopolítica entre países. Observe que no ano 2000, os Estados Unidos tinham 25% da produção industrial mundial. No ano 2021, caiu para 15%. A China tinha 10%. A China subiu para 30%, 31%, para fazer um arredondamento estatístico. Então, isso é um indicador dessa mudança. Eu estou comparando esses dois países, não estou comparando outros. No texto, eu vou pegar o bloco asiático, com todas as contradições que estão lá, comparar com o bloco ocidental, para ver como é que essa coisa está. E aqui você tem a situação do Brasil. O Brasil tinha 1,4% da produção industrial, caiu um pouquinho, está 1,3%. Agora, é preciso qualificar, porque a produção industrial brasileira predomina bens de consumo final e bens intermediários. O carro-chefe da liderança tecnológica é o departamento produtor de bens de produção. Você não pode pensar um laboratório moderno sem a instrumentação que esse laboratório contém. Vocês dessas áreas mais laboratoriais podem me criticar. A física, a biologia, etc., podem me criticar se eu estiver falando uma coisa que não é verdadeira. Mas eu acho que os modernos laboratórios, todos têm por trás dele equipamentos extremamente modernos. Pega a área de saúde, por exemplo. Você vê hoje a quantidade de equipamento e de recursos que você tem na área de saúde, que são produção industrial, ou além dos insumos, tá certo? Que você usa em todos os demais setores. Você pega a agricultura moderna, pega a agricultura brasileira. A agricultura brasileira hoje é uma verdadeira fábrica. Eu conheço a fronteira agrícola brasileira. Os equipamentos mais modernos possível, os insumos mais modernos possível. A aplicação, por exemplo, a estimativa é que o Brasil tem 50 milhões de hectares em transgênicos. Então, isso é produção de ciência e tecnologia que fez essa adaptação. Então, eu estou insistindo para dizer que sem indústria não há modernização tecnológica. É por isso que eu vou mostrar que isso aqui é produção manufatureira. E o próximo slide vai mostrar a participação da exportação de bens manufaturados. O rapaz que fez essa transparência para mim, não sei por que ele mudou o layout aqui. Observa o seguinte: no ano 2000, os Estados Unidos tinha 15% das exportações de bens manufaturados. No ano 2020, os Estados Unidos caiu para terceiro lugar, está com 7,3%. A China, que tinha 4,8%, cresceu para 28%. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. 20, 20,5, 21. Então, isso mostra esse deslocamento do eixo da competição industrial no mundo, e o comércio internacional predomina bens industriais que estão na fronteira e os bens de insumo, de bem de consumo ou de insumo generalizado ou bens intermediários. Se você pegar a pauta de exportação brasileira, você tem os bens primários, carne, soja, minério de ferro, etc. E os bens industriais que o Brasil exporta predominam, tá certo? Ou bens industriais de consumo, tá certo? Tipo os frigoríficos, coisa do estilo, ou bens intermediários, tá certo? Então, a nossa presença é muito pequena. O Brasil tinha 0,7% das exportações industriais no ano 2000, caiu para 0,4%. Isso faz parte do processo de desindustrialização brasileira que eu vou tratar rapidamente. Então, esses são alguns indicadores gerais. As fontes estão todas aí, Banco Mundial, no caso desse aqui, que sintetiza bem as informações do sistema de comércio internacional.
E aqui está uma síntese desse resultado. Eu nessa tabela aqui não está o Brasil, eu vou que mostra o seguinte: a participação na área, a participação na população, a participação no PIB e a participação nas exportações totais. Aqui não é só indústria, é total. Eu queria destacar o seguinte: os Estados Unidos, que tem 7% da área e que tem 4% da população, participavam com 30% do PIB, 31, para arredondar, caiu para 25 entre o ano 2000 e 2020. E nas exportações caiu de 14 para 10. Então está havendo perda não só nas exportações industriais, como também nas exportações totais. Em contrapartida, a China, que tem realmente 18% da população mundial, ela tinha 4% do PIB, passa para 18% em 20 anos. E das exportações totais, de 3,3% para 12,7%. São os dois grandes players. Agora, a gente tem que analisar a União Europeia, que faz parte do bloco ocidental, analisar o bloco asiático. O bloco asiático é muito complexo. Eu já fui à China 10 vezes. A questão da herança das disputas, das ocupações japonesas na Coreia, na Manchúria, deixou, digamos, um saldo muito complicado do ponto de vista político. Você já deve ter ouvi falar nas mulheres de conforto, que os soldados japoneses pegavam as mulheres coreanas e chinesas e levavam para os militares, chamavam mulher de conforto. Tem um livro que está publicado no Brasil de uma coreana que entrevistou uma senhora já velha que foi submetida a esse papel de mulher de conforto, de maneira que a coisa com o Japão ainda é politicamente complicada. Da última vez, o Japão ocupou a Coreia entre 1910 e 1945. Eu estava em Seul no dia que comemorou 50 anos da desocupação japonesa e que eles tiraram a cúpula do prédio em que era o centro administrativo do Japão como um símbolo da destruição do poder japonês ali. E com a China, a mesma coisa. A Manchúria foi toda ocupada pelos japoneses. O Japão fez guerra com a Rússia um pouco antes. E, no final, eu vou falar que, além dessas tensões que existem, existe também um problema do Mar da China. Eu vou falar sobre isso. Tá? E aqui dá a União Europeia, para vocês terem uma ideia, a participação da União Europeia na produção, no PIB cai de 26 para 21 e nas exportações de 37 para 32. Só não caiu mais porque a União Europeia, as exportações da União Europeia, mais de 60% se faz dentro do bloco, como as asiáticas também, mais de 60% se faz dentro do bloco. E comparando com o caso da América do Sul, menos de 20% do comércio é feito entre os países do bloco. Tá? Então, esse aqui dá uma síntese do cenário dessas mudanças globais que têm impacto não só econômico, como geopolítico. Tá? E aqui é um gráfico que o R&D Magazine publica anualmente, que vocês devem conhecer, que tem 3 indicadores que simbolizam muito bem o que está acontecendo. O tamanho da bola é o volume de recursos aplicado em pesquisa e desenvolvimento. A bola azul grande são os Estados Unidos e a amarela grande são a China. São os dois grandes players. Então, o Brasil está aqui, nesse lugarzinho aqui, perto do ponto de vista da posição em relação ao eixo vertical e horizontal. Então, a bola é o volume. A posição em relação ao eixo horizontal é o percentual de gasto em relação ao PIB desses países. Observe, por isso que Israel está aqui e Coreia do Sul está aqui. Tá? E a Irlanda está por aqui, etc. E a posição no eixo vertical é o número de pesquisadores por 100 milhões de habitantes. Vocês vejam que o Brasil está mal nos 3 indicadores. Nós gastamos pouco em relação ao PIB e temos poucos pesquisadores em relação a milhões de habitantes. Então, esse quadro sintetiza bem essa situação. Bom, agora vamos ver o que está acontecendo no meu entendimento. Nós, economistas, costumamos dizer que as inovações não ocorrem de forma linear, elas ocorrem por saltos tecnológicos. Houve um economista soviético de nome Kondratiev, alguns traduzem por F,
que em 1927 publicou um artigo que se tornou seminal, que ele dizia que os grandes ciclos econômicos eram determinados por grandes ciclos tecnológicos. E ele nominou os dois primeiros. O primeiro contra Tieff, que seria o da Revolução Industrial, a máquina a vapor e a têxtil, os dois setores dominantes, o Reino Unido como centro de referência, e é a partir daí que o Reino Unido se fortalece e assume uma liderança mundial, quando se diz que durante o Império Britânico o sol nunca se punha nos seus domínios, porque ia da Austrália, Nova Zelândia, Índia, passando pela África e até chegar na Europa, tá certo? O segundo grande ciclo econômico e tecnológico é o ciclo que vai de meados do século XIX até final do século XIX, que é o ciclo liderado pela ferrovia, pela siderurgia e pelo carvão, quando o carvão passa a ser uma fonte energética dominante. Antes você tinha lenha, óleo de baleia, etc., mas o carvão mineral passa a ser. E a siderurgia precisava de carvão, tá certo? A ferrovia precisava da siderurgia, e, portanto, há uma integração interindustrial, um efeito multiplicador entre os três setores, e é por isso que um autor clássico da inovação, que é o Schumpeter, diz que no século XIX a ferrovia funcionou como o coração e o sangue do capitalismo americano. Os Estados Unidos construíram 1.200.000 quilômetros de ferrovia, 50% da malha ferroviária mundial. Hoje em dia está quase tudo destruído, substituído pelo automóvel. Então, isso dominância na Europa e Estados Unidos. O Japão começa a chegar aí com a Revolução Meiji. Aí o terceiro, quarto e quinto já não são mais o Kondratiev que identificou. Há um autor clássico, acabou de morrer, que é o Christoph Freeman, da Universidade de Sussex, que, junto com outro autor, um livro que caracteriza os três outros grandes ciclos. O final do século XIX, início do século XX, a eletricidade, a química, o motor de combustão interna vão ter um impacto enorme na Europa, nos Estados Unidos, e eu coloquei a Alemanha aqui, entre aspas, que é o momento que a Alemanha chega. A Alemanha só é unificada em 1870 a 71 com Bismarck. A Alemanha chega com uma velocidade enorme no setor de química, de eletricidade, de capital financeiro, atrelando o dinheiro à produção, etc. E é um pouco o embrião da Primeira Guerra Mundial, porque aí você começa a questionar a liderança britânica. Tá? O quarto, só para dar uma menção, o Kondratiev foi morto pelo stalinismo em 1937 num campo de concentração. O quarto Kondratiev, que é aproximadamente 1930, 1990, que é o ciclo dominado pelo automóvel. Automóvel, petróleo e petroquímica. Esse é o grande conjunto que vai dar essa expansão da econômica na Europa, no Japão, que agora já tinha chegado, nos Estados Unidos, e a periferia toda como mercado. Você domina a periferia como mercado e como transbordo da sua capacidade de aplicação. Ou seja, o dinheiro começa a migrar para aplicação internacionais na periferia. E o quinto Kondratiev, que é pós-1990, que é a era da tecnologia da informação e das comunicações. Os Estados Unidos, como o país central, mas uma coisa que repercute para o mundo inteiro, tentando assimilar, ou se não, como aplicação produtiva, como mercado. Então, esses são, digamos, os 5 primeiros grandes ciclos. O que é que nós estamos vivendo agora? Que nós estamos chamando o sexto ciclo de Kondratiev, que é o século XXI. É a continuação da tecnologia da informação e das comunicações, que está em tudo. Não tem nada do ponto de vista econômico, social e político que não esteja atingido pela tecnologia da informação e das comunicações. Todo o avanço das biotecnologias. Depois eu quero até, se tiver a oportunidade, de sentar um pouco com os especialistas das áreas para me dar uma aula. Se a Santuza quiser me dar uma aula, um dia eu ir lá no gabinete dela, ela me dá uma aula lá sobre o que está acontecendo, será muito útil, não para a gente não falar bobagem. Toda a coisa das nanotecnologias, tá certo? E uma realimentação cruzada que existe entre os vários campos do saber, porque nós estamos muito acostumados, ainda estamos, a universidade ainda é divisão disciplinar.
E eu acho que tem que continuar sendo a visão disciplinar, porque nenhum de nós é transdisciplinar. Ninguém vai ser, na ciência da natureza, vai ser um físico de fronteira, um biólogo de fronteira, um químico de fronteira. Só tem um jeito, trabalhando junto. As aplicações, a internet das coisas. Hoje isso está em tudo, inclusive o automóvel sem motorista. Tá? A impressão em 3D. Os veganos daqui a pouco vão poder começar a comprar bife impresso aí em impressora 3D de soja, de outros produtos, etc. Os novos e os nanomateriais. Quer dizer, isso hoje também é uma fronteira de expansão generalizada. A biologia sintética, se eu posso usar esse termo de maneira correta. A engenharia de precisão, porque tudo isso precisa de engenharia por trás. A automação, a robotização, a inteligência artificial. Ninguém tem clareza do quais os impactos da inteligência artificial. Eu sou muito temeroso, tá? Outras pessoas dizem que não, que você vai ter o domínio sobre elas. A genética clínica, que também é um avanço impressionante. Novos paradigmas e velhos. Primeiro, o paradigma energético. Ele é recorrente desde que o sistema econômico começou a se centralizar. É lenha, depois passa para óleo de baleia, depois carvão, depois petróleo. Hoje você está questionando o uso do petróleo. Quais as soluções energéticas possíveis? Eu estive no Porto do Pecém, em Fortaleza, há 3 meses, fui lá fazer uma palestra, e o Porto de Roterdã comprou 30% do Porto do Pecém, que lá é uma zona franca, e está recebendo a concessão das terras, porque eles querem produzir o que é chamado de hidrogênio verde, depois transformar em amônia para exportar para a Europa. Aí é voltar a ser primário exportador, produzir energia para vender barato. Eu, inclusive, vou procurar alguém da química para me dar uma aula sobre isso, porque eu aprendi quando eu era engenheiro que você separar o átomo de hidrogênio de oxigênio, você transformava o hidrogênio em hidrogênio atômico. E eu participei de uma banca, de uma tese recentemente, sobre essa coisa do hidrogênio verde, e fiquei perguntando como é que é a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Eles querem transformar esse hidrogênio, que é produzido com hidrólise da água, utilizando energia solar e eólica, em amônia. E aí transporta amônia para a Europa e depois reconverte a amônia para hidrogênio. Eu vou sentar com alguém da química para me dar uma aula direito sobre isso aí, tá? Bom, então, o paradigma energético é recorrente. Desde que o sistema econômico começou a concentrar, que você saiu da lenha, da coisa muito rural, tá certo? E ele é recorrente. Agora, o paradigma novo é o paradigma ambiental. Os primeiros estudos sobre questão, eu trabalhei um pouco com o negócio de entropia crescente na minha tese de doutorado, mas isso já faz 50 anos, tá? Um pouco com essas coisas. Eu quero retomar um pouco para ver como é que são essas coisas do ponto de vista ambientais e do ponto de vista da interface com a física. Depois, se vocês da física quiserem me dar uma aula, eu vou aceitar, tá? Então, nós hoje temos múltiplas trajetórias, não é mais a trajetória do passado, que um pacote econômico determinava o ciclo econômico. Agora é diferente. São múltiplas trajetórias, uma crescente interdisciplinaridade, uma crescente multidisciplinaridade, mas cuidado, no meu ponto de vista, nenhum de nós é transdisciplinar. Então, só tem um caminho, é trabalhar em equipe. Tá? Os conhecimentos disciplinares se somando para isso. Me fizeram uma prova quando eu era reitor, me levaram ao Centro de Microscopia Eletrônica da UFMG, e tinha lá um professor da química, um da biologia e um da física, tentando resolver o problema do professor da Belas Artes, que era saber a composição química molecular estrutural das tintas do século XVIII, que constava, inclusive, que tem sangue. Eles punham sangue de animal. Eles me levaram lá para mostrar, eu acredito, a importância de ver que as coisas são interdisciplinares. Então, é um imperativo do trabalho em equipe, que não é simples, tá? Então, esses são os temas que estão aí para nós leigos, que estão sendo anunciados. O que está sendo criado, eu não sabemos. Eu não sei. Quais os grandes desafios? O desafio ambiental é um desafio que está posto, todos nós sabemos, mas o desafio social também é enorme.
É impossível conviver com o nível de desigualdade que nós estamos vivendo. Eu vou falar isso aqui mais no meu final da minha fala. O Brasil é hoje o país mais desigual do mundo. Nós somos mais desiguais que a África do Sul. Essa periferia da concentração metropolitana, como fazer para resolver esse problema? Concentração de pobre que não tem casa, não tem transporte público, não tem saneamento, não tem escola, tá certo? E o desafio político, porque o mundo é uma sucessão de guerras. Agora não dá guerra direta, porque a capacidade tecnológica desenvolveu de uma forma tal que poderia ser um colapso, mas você continua fazendo guerra no terreno dos outros. Quais foram a reação dessa expansão asiática, do Ocidente industrializado? Primeiro, a perda de participação relativa da Europa e dos Estados Unidos na produção e nas exportações de manufaturas. E a tomada de consciência do fenômeno asiático, que não é só China. Japão, sim, Japão decresceu por uma crise econômica, porque o Japão já era uma economia consolidada. Mas a expansão da Coreia do Sul, a Índia, que está chegando agora, com todas as dificuldades, uma sociedade de caças, etc. Taiwan hoje é o centro mais avançado na área de semicondutores, de produção de chips em escala nanométrica. Singapura, Hong Kong, que continua, Hong Kong, que era uma província inglesa, agora voltou para a China, mas naquele sistema chinês que é um só país, dois regimes. Continua sendo um centro de modernização tecnológica. A Malásia e o Vietnã. Eu vou falar no final sobre algo que eu vi na Coreia em 2019. Os Estados Unidos estão montando um centro de pesquisa no Vietnã, de Camboja, transferiram o presidente da Korean Institute of Science and Technology para o Vietnã para reforçar o colar de aliados dos Estados Unidos na Ásia. Isso é parte da geopolítica. Tá? Isso é parte da geopolítica mundial. Os diagnósticos, tanto da Unido, como da OECD, como da UNTAC, todos eles comprovam essa dinâmica. E qual a resposta do Ocidente industrializado? Os Estados Unidos demoraram a acordar para esse fenômeno. Há um livro do Michael Pillsbury sobre a que chama 100 Marathon, mostrando o que era o projeto chinês para 2049, em silêncio. Mas a queda do emprego industrial nos Estados Unidos entre 2000 e 2010 foi de 5 milhões de empregos industriais, de 17 mil milhões para 12. O déficit da balança comercial manufatureira americana, inclusive de produtos de alta tecnologia. Aí o programa de reindustrialização, que foi do governo Obama, que é o North American Network for Manufacturing Innovation, que foi renomeado agora em Manufacturing USA, que era criar institutos de pesquisa com a participação da comunidade científica, com a participação das empresas e com o apoio da política econômica. A última vez que eu levantei, tinham 15 institutos funcionando e 8 deles ligados ao Departamento de Defesa. Ou seja, não sei se todo mundo sabe, quem produz armas nos Estados Unidos é predominantemente setor privado, empresa, que faz o que chama contrato primário. Você é remunerado pelo custo com um adicional do lucro compactuado. Tá? Então, não é o governo americano que está fazendo as armas. Quem faz arma é fundamentalmente a indústria americana, que tem os contratos primários. Eu, quando morei em New Jersey, eu tinha uma professora com quem eu trabalhei, que é a Anne Marcus, que era uma crítica do sistema, e ela tem vários livros publicados que ela chama Defense Industry. E eu falava com ela, não, mano, não é Defense Industry, é ataque indústria. Ninguém está atacando os Estados Unidos, está defendendo de quem? Tá certo? Ela falava, vocês ficam ironizando o trabalho da gente, etc. Tá. E esse programa começou a ser coordenado pelo reitor da Universidade de Harvard e pelo presidente da Dow Chemical, que era a tentativa de articular a pesquisa universitária com o sistema empresarial e colocando dinheiro público. O que está acontecendo em seguida? O enfraquecimento do dólar como moeda de reserva internacional. Isso é um dado. E a emergência de moedas digitais com lastro do tesouro. Não é Bitcoin, é moeda emitida pelo país, moeda digital com lastro do tesouro. A China está tentando fazer isso aí.
Eu tenho um amigo que está lá nos Estados Unidos, que mexe com, que foi presidente, foi diretor do BID, do Banco Mundial e do FMI, que manda um site, todo, ele escreve quase toda semana. Eu mandei para ele um WhatsApp perguntando o que ele acha da substituição do dólar pelas moedas digitais. Ele acha que poderá acontecer, mas que não é simples. As reservas já estão em dólar predominantemente, e inclusive o exemplo que ele me deu, a Inglaterra perdeu o poder econômico faz anos, mas a Libra continua sendo uma moeda forte, uma moeda de reserva. O gasto americano em ciência e tecnologia, vocês viram pelo aumento em percentual do PIB. O volume de dinheiro que foi colocado nos laboratórios americanos durante a Covid, e o Trump falava mal que não ia vacinar, mas o sistema está tão estruturado que eles continuaram a pôr dinheiro, muito dinheiro, para que os laboratórios americanos não só produzissem vacina para eles, mas que assumissem liderança dentro do mercado mundial. O CHIPS Act, o ato do Biden, do dia 6/9/22, destinando 52 bilhões de dólares para a indústria de semicondutores americana, que é base para a produção de chip, que está tudo em Taiwan e na Coreia do Sul. Tá? E o aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB. Tá? E o fortalecimento do colar americano na Ásia, que eu já disse. Eu tive lá no Korean Institute of Science and Technology, falei com o presidente da Academia Coreana de Ciência, eu tenho amigos na Universidade de Seul e na Korean University, nós fizemos uma pesquisa junto, está publicado num livro nos Estados Unidos. Eles transferiram o presidente do Korean Institute para o Vietnã, que está lá encarregado, com apoio americano, de montar um centro de pesquisa no Vietnã, outro no Camboja. Ou seja, você vai lá, faz guerra, destrói e depois fala, agora eu quero ser seu amigo, vou te ajudar a reconstruir como forma de fortalecer o colar de aliados. Tá? Qual foi a questão da reação europeia? A Europa fez várias tentativas. Primeiro, a produção industrial na Europa caiu de 21% para 15%, como eu já indiquei. A indústria 4.0 na Alemanha, que é uma tentativa de digitalização generalizada. O plano alemão de pesquisa é de 2019, tentando ver se fortaleceria a pesquisa alemã. O acordo franco-alemão de ciência e tecnologia, do mesmo período, e uma tentativa de fortalecer os investimentos da União Europeia. A primeira tentativa deles foi um programa que chamou Factory for the Future. Foi uma tentativa relativamente fracassada, inclusive não tinha dinheiro suficiente, a coordenação entre os países também era complicada. Mas a União Europeia continuou fazendo muito apoio à inovação. O programa de recuperação industrial por países, tá? O programa de reindustrialização alemão, que é esse que eu já mencionei, que é de 2019. O manifesto franco-alemão de reindustrialização da União Europeia. E os pequenos países europeus, a maioria deles colocam muito dinheiro em ciência e tecnologia, que tem resultados, mas não tem um efeito na configuração da geopolítica mundial. Então, a isso se soma agora a disputa geopolítica, a guerra da Ucrânia e a corrida armamentista. Tá? Isso está posto, nós estamos assistindo isso. É uma expansão da indústria armamentista americana, uma crise enorme na indústria europeia, na economia europeia, e o desenvolvimento de novas armas. Eu pus apenas um exemplo aqui, que o Vigílio havia passado para mim essa informação, um paper, é o chamado Lethal Autonomous Weapons, a arma autônoma que vai lá e o exemplo é o assassinato do sucessor do Bin Laden, em Cabul. Algumas horas depois, que os Estados Unidos anunciaram que tinha matado o sucessor do Bin Laden. Ninguém sabe como. Supostamente foi um dronezinho, ficou lá com o retrato do Ayman, e na hora que viu o Ayman, matou o Ayman e comunicou. Porque poucas horas depois, o Biden anunciou que o sucessor do Bin Laden tinha sido morto. Tá? Imprevisibilidade da inteligência artificial. Eu não sei se os cientistas dessa área vão achar que não tem imprevisibilidade, mas eu estou preocupado. A Europa está mergulhada em profunda crise, inclusive a questão energética, que não está resolvida, depende muito da Rússia, etc. Mais coisa nova, essa coisa do Oriente Médio, que é uma coisa que nunca consegue encontrar uma situação de paz, que as consequências dessa guerra Israel-Hamas
e que os Estados Unidos estão por trás também, como está por trás da guerra da Ucrânia. Tá? Taiwan e o Mar da China. Se a China vai tentar reincorporar Taiwan, em que condições, se vai ser viável fazer o que ela fez com Hong Kong. Hong Kong era colônia, então você simplesmente foi devolvida. Taiwan é independente, relativamente independente. Se ela vai conseguir implantar o que é chamado um só país, dois regimes, que é deixar o mercado livre lá em Taiwan, como está em Hong Kong. Tá? Então, há uma imprevisibilidade desse confronto China-Estados Unidos, se China e a Rússia vão se juntar, se o Japão vai se juntar aos Estados Unidos. Tá? São imprevisibilidades. E aí, quais as implicações na governança global? O sistema, quando caiu o domínio britânico, até o início do século XX, e o sistema ficou uma anarquia entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Passada a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria, mas a Guerra Fria era muito mais uma guerra político-militar, não era uma guerra econômica. A Rússia é um país economicamente fraco, débil. Então, os Estados Unidos eram um todo-poderoso aliado com o Ocidente industrializado e mais o Japão. Você jogou bomba atômica no Japão, mas ato contínuo você socorreu a recuperação japonesa. Não era interessante deixar o Japão mergulhado numa crise, inclusive depois da Revolução Soviética e da Revolução Chinesa, tá? O Japão poderia ser um prato feito para uma revolução socialista. Tá? Então, em 1975 ou 6, criou o G6, que eram 4 países europeus, Alemanha, França, Inglaterra e Itália, mais os Estados Unidos e mais o Japão, para fazer a governança global do sistema. Um pouquinho depois, eles incorporaram o Canadá, virou G7. Com a queda do muro, tá certo? Incorporou a Rússia também, virou G8. Depois houve a Rússia não estava muito concordando com as coisas, foi retirada de novo, voltou a ser G7. Agora você tem G20. Veja como é complexa a governança global. E além do G20, você agora tem um negócio novo que chama BRICS. E o BRICS é o G6, tá certo? Aliás. E aí você tem o G6, que estava a Alemanha, o G7, o G8, agora o G20. G20 eram 19 países, o G8 mais a Rússia e mais esses países todos estão aí, e mais a União Europeia. Agora, recentemente, decidiram que a União Africana também vai fazer parte do G20. Então, são 19 países e mais 2 uniões. Uma delas, inclusive, que há uma duplicidade entre alguns países da Europa e a União Europeia enquanto instituição. E agora essa expansão do BRICS, que eu não tenho conseguido entender direito. Porque BRICS era um país de grande dimensão territorial, grande dimensão populacional, em estágio de desenvolvimento inferior. Tá? E agora puseram Arábia Saudita, Irã, Egito, Etiópia e Argentina. Não sei como é que vai ficar isso aí. Tá? O destaque, retorno do poder militar russo, que achou que tinha acabado, ampliação do poder econômico e militar chinês, não tem clareza quais os impactos geopolíticos futuros disso, o declínio do poder econômico do capitalismo central, e aí tem uma coisa muito importante, para você fazer investimento novo, você tem que queimar o investimento velho. Em economia, nós chamamos isso de queima do estoque do capital velho. Você tem uma indústria, aí você resolve modernizar essa indústria toda, você vai ter que jogar uma parte dessas máquinas, desses equipamentos fora e treinar pessoal novo. Você treinou o pessoal para operar uma máquina e não sei se você está preparado para operar outra. Isso é uma dificuldade. Por isso que se diz as vantagens dos latecomers. Quem chegou por último, às vezes, tem vantagem. É o que está acontecendo com a China, por exemplo. A perda do prestígio do dólar e a emergência de moedas digitais com lastro do tesouro, tá certo? E aí essas coisas, que já são as guerras que estão postas aí, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel-Hamas e a crise climática e de degradação ambiental. São desafios que estão postos. Tá? Então, eu tô caminhando para o Brasil. Eu estou alongando demais a conta, vou apressar. A questão, quais são os desafios? Preservação ambiental é um desafio. Desigualdades sociais é um desafio. A questão imigratória na Europa hoje é um problema complicado.
Você colonizou o mundo, agora tem que aguentar. Tá? O desafio energético está posto aí, o desafio político, como é que você vai fazer essa governança global, e a implicação dessas novas tecnologias que nós não sabemos direito. A inteligência artificial, a engenharia genética, o impacto sobre o emprego, a literatura sobre emprego é controversa. Alguns autores alegam que você criará alternativas novas para ocupar a população. Outros dizem que você não conseguirá substituir. E, portanto, poderá haver um desemprego em massa. E aí começa toda a discussão que você tem que criar alternativa, reduzir a jornada de trabalho, criar atividade de lazer, etc. E ali, a hipotética aliança Rússia-China. Qual o poder econômico e militar se esse bloco vai ter? Tá? É o Brasil. Então, vou chegar no Brasil. O Brasil, primeiro, é grande extensão geográfica. Isso é algo que conta na geopolítica. E extensão geográfica de terras aproveitáveis, não é geleira da Sibéria. Tá? Abundância e diversidade de recursos naturais. O Brasil tem, possivelmente, um dos maiores patrimônios ambientais do mundo, a biodiversidade brasileira. O tamanho da população, nós já somos mais de 200 milhões de habitantes, não é pouco. A ausência de conflitos internacionais. O Brasil não tem guerra com ninguém. Tá? Teve com a guerra do Paraguai, foi a última. Tá? E nichos de eficiência tecnológica. A agropecuária, não tem esta dúvida, a tecnologia predominantemente estrangeira, mas é eficiente. A aeronáutica é eficiente. A Petrobras tem uma grande competência tecnológica para tirar petróleo em águas profundas. Eu conversei com um engenheiro da Arábia Saudita que me disse o seguinte: em matérias de tecnologia, a Petrobras está na frente da Noruega, de tirar petróleo em águas profundas. O sistema bancário brasileiro é um dos mais modernos do mundo. A inflação fez a modernização do sistema bancário. A matriz energética relativamente limpa. A base, né, predomina a hidroeletricidade no Brasil. A biomassa brasileira e o potencial solar e eólico. Eu estou muito preocupado com o negócio de fazer plataforma eólica no mar. Não sei o que é as consequências disso. Você vai poluir de uma maneira tal. E aí a preocupação se nós vamos produzir energia solar e eólica para fazer hidrogênio para poder exportar como matéria-prima primária. Tá? Quais os desafios do Brasil? Primeiro é a deficiência da educação básica. Eu insisto nisso a vida inteira. Não tem país que se desenvolva sem educação básica de qualidade. Escola integral, gratuita, de qualidade. Para começar, você tem que valorizar o professor. Um professor da educação básica em Minas Gerais está ganhando R$ 2.800. É ridículo. Você pega as licenciaturas da UFMG, pergunta quem que quer ir virar professor da educação básica. E eu fiz isso como fui reitor, fui inclusive lá no curso de matemática, porque lá no curso de matemática me foi dito que não tinha nenhum aluno que queria ser professor. Eu fui lá conversar para entender. Então eles falaram: eu com a minha base de matemática, com o conhecimento de informática que eu tenho, eu vou arranjar emprego para ganhar 10 vezes. O outro disse que ia fazer concurso para a polícia, o outro disse que ia fazer concurso para o banco, o outro disse que ia fazer concurso para fiscal de renda. Mas para ser professor, não. Então nós temos licenciatura nas universidades todas, mas não, você forma um pessoal, mas ele não vai, porque não há apoio. Você não paga um salário digno, não valoriza a escola, não põe escola de tempo integral, e esse é um problema social dramático. Agora eu vou falar uma coisa que talvez assuste. A elite é a favor de melhorar a saúde. A melhoria da saúde não prejudica ninguém. Aliás, é melhor você ter um empregado com boa saúde que um empregado doente. Mas a educação básica não é prioridade da elite. Você para de ter gente para lavar sua roupa, fazer comida para você, etc. Estou falando de uma forma um pouco aqui entre nós. Você vai para a Europa, para os Estados Unidos, professor universitário lava roupa e faz comida. Aqui, a maioria das pessoas não faz isso, porque todos nós temos esse privilégio. Então, então, está uma discussão aí sobre reforma curricular da educação básica. Tudo bem, pode fazer reforma curricular, mas vamos colocar a escola a tempo integral, pagar um salário digno, tá certo? Valorizar socialmente a escola. Você não valoriza. A dificuldade de transformar conhecimento científico em aplicações produtivas. No Brasil, você vê que a nossa ciência avançou mais que a nossa produção de fronteira.
uma relativa fraqueza da burguesia nacional. A burguesia nacional só sabe pedir favores ao governo, não lidera projetos próprios. Tá? Dificuldade social da alta concentração da renda. O Brasil é um dos países o país mais desigual do mundo. Tá? Rápida concentração urbana com segmentação social e territorial. Eu tenho um artigo publicado na Area Development Policy, que é uma revista editada na China, onde eu mostro os níveis da concentração urbana no Brasil e a segmentação social. O que você vai fazer com essa periferia das metrópoles? Concentração de pobreza. Não tem casa direito, não tem saneamento, não tem escola básica, e, portanto, é uma estratificação social terrível. E isso é caro e demorado. Portanto, não há prioridade no governo nem melhorar a educação básica, nem resolver esse problema da segmentação social da cidade. Esse Minha Casa Minha Vida está cheio de literatura aí fazendo isso para enriquecer a construtora. Não estou dizendo que não possa até ter algum benefício, mas não resolve por aí. Base produtiva com predominância primária, mineração, o agrícola, ou se não bens semi-elaborados, o bem de consumo final, que não dá efeito multiplicador nenhum. O efeito multiplicador do frigorífico é o berro do boi, para usar uma expressão chula lá do interior. Quando você matou o boi, acabou, não tem efeito multiplicador nenhum mais. Não é uma indústria que gera efeitos de encadeamento. Base produtiva externa sem internalização da pesquisa. É possível, sem afugentar o capital estrangeiro, condicionar a internalização da pesquisa. Vai lá na China fazer investimento direto lá. Vai fazer, mas você assina um contrato, internaliza a pesquisa, ou senão não fica. Por isso que a Samsung está falando que vai sair da China, porque ela tem tecnologia de domínio, produção de chip de escala nanométrica e não quer ceder para os chineses. Tá? Agora, eu vi uma notícia de jornal que já tem lá em uma cidade chinesa que já tem uma indústria produzindo chips em escala nanométrica equivalente às sul-coreanas. Não sei se é verdade. A debilidade do chamado departamento 1 da economia. Para nós, economistas, a economia se divide em 3 grandes departamentos. O departamento que produz bens de produção, o departamento que produz os bens finais de consumo e o departamento que produz os bens intermediários. O que determina a mudança tecnológica e a competição é o departamento produtor de bens de produção. Eu não estou dizendo que os bens de consumo também não têm uma importância grande no mercado, etc., porque eles são quantitativos. Vender automóvel, vender televisão, etc., tem uma importância, mas eles não geram capacidade de reprodução tecnológica. E baixa integração internacional do Brasil, local. A Europa, mais de 60% do comércio internacional dos países europeus é feito dentro da Europa, da União Europeia. E na Ásia, mais de 60%. Na América do Sul, menos de 20%. Tá? Eu tenho esse dado no outro slide, mas não está aqui. Contradições entre... Eu vou estar quase terminando, viu, César? Contradições recentes entre a política industrial e tecnológica e a política macroeconômica. Primeiro, o número de matrículas em graduação subiu de 2,6 milhões no ano 2000 para 9 milhões. Tem que verificar esses dados. 40% está em ensino à distância, predominantemente na rede privada, financiada com dinheiro público, ProUni e FIES. Eu vou levantar esses dados. É complicado, você não resolve o problema da educação básica e faz uma falsa educação superior. Tá? A titulação de mestres em doutores. Eu vou checar esses dados, porque eu não sei se estão certos. Subiu de 17 para 40 mil mestrados e doutores de 5 para 21 mil em 2019. Eu não consegui apurar esses dados lá direito na CAPES, eu vou apurar isso agora. E eu estou preocupado pelo seguinte, a Coreia está desestimulando o doutorado. Isso foi me dito pelo presidente da Academia Coreana de Ciência, foi medido por um professor da Universidade de Seul, foi medido pela professora da Universidade da Korean University. Doutorado é para quem vai fazer carreira acadêmica mesmo ou ser pesquisador.
não é para julgar para o mercado de trabalho. E eu estou muito preocupado. Eu participei de uma banca aí de concurso de professor e eu vejo que realmente está assustador. Não é o FMG, porque o FMG é uma universidade que tem qualidade e nível, mas essa expansão da rede, eu tenho dúvida, tá? O número de artigos científicos, como eu disse, subiu de 15 mil para 98 mil entre 2000 e 2022, e você fez muitos programas de apoio, Reúne, ProUni, FIES, USIFETES, que tem um papel na formação de educação profissionalizante, a expansão das universidades federais, os INCTs, que foi um casamento feliz, a meu ver, com alto custo e pequeno resultado. Olha, eu vou tentar quantificar agora a quantidade de dinheiro que o Brasil colocou nas políticas de estímulo à indústria, com a taxa de câmbio sobrevalorizada entre 2009 e 2011, o real estava valorizado em média 40%. Ou seja, era muito mais fácil importar do que produzir no Brasil. O exemplo concreto, o motor do Palio foi desenvolvido aqui em Betim, junto com o pessoal da Escola de Engenharia aqui da UFMG e junto com o CETEC. O motor do Palio é brasileiro. Um dia o diretor da Fiat chegou para mim e falou: Campolina, é insustentável. Importar fica muito mais barato. E o projeto de minerização da Fiat foi por ralo. Tá? Esse Inova Alto, para mim, é uma aberração. Você está dando dinheiro, isenção fiscal e tudo, para a indústria automotiva que é toda estrangeira e que compete com ela. Você acha que a Toyota ou a Hyundai estão modernizando porque o Brasil precisa de modernizar? Estão modernizando, senão ele perde a concorrência para o seu parceiro. Tá? Então, esse é um problema complicado. Eu vou tentar. A lei da informática, Manaus, que é um problema irreversível. Manaus é o seguinte, eu tenho um artigo também publicado sobre Manaus, que era uma zona, foi criado para ser uma zona de processamento de exportação, virou uma zona de processamento de importação. Você importa todos os componentes e monta e vende no mercado interno, sem tributação. E aí a indústria elétrica e eletrônica do Brasil foi por ralo. Porque como é que você vai competir com Manaus? Importa todos os componentes sem pagar tributação e vende no mercado interno. Tá? Eu vou tentar quantificar essas coisas nesse artigo que eu vou fazer. E, para terminar, desajuste da política cambial e da política monetária. Aí você bota o real sobrevalorizado, é mais fácil comprar lá fora, importar. Tá? E a política monetária? Você empresta dinheiro a 3% ou 4% e paga a taxa Selic a 8%, 9%. Eu uma vez falei com a presidenta que era cobra mordendo o rabo, envenenando-se a si mesma. Ela falou comigo, isso deve ser negócio lá do interior de Minas Gerais, que deve ter muita cobra. Eu falei, lá realmente tem cobra. Tá? Capital estrangeiro sem condicionante de internalização da pesquisa. É possível. A Embrapa estava preparada, no meu entendimento, para internalizar essa pesquisa do agro brasileiro. Mas agora está tudo na mão das multinacionais. Os estrangeiros estão todos, os equipamentos estão todos na mão das nacionais, os insumos estão todos. O chamado boom das commodities, a doença holandesa. O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva, zero de risco cambial, tá? Com superávit na balança comercial, porque nós temos o setor primário aí. E o processo de desindustrialização. A indústria brasileira, o segundo PND, que foi um projeto dos militares, os militares tinham uma visão nacionalista. Eles fizeram terrores no Brasil, mas o segundo PND era criar a indústria de bem de capital. A indústria brasileira chegou a 27% do PIB em 1985. Estava em crise já, mas há uma defasagem temporal entre a decisão de investimento, materialização do investimento e resultado produtivo. Mais ou menos 27%. Hoje, aí depois tem a crise dos anos 80, hiperinflação, crise política, etc. Depois a abertura do Collor sem nenhum condicionante. Depois o governo Fernando Henrique Cardoso com uma crise cambial. E depois o governo Lula com a sobrevalorização do real. Então, a estimativa é que a participação da manufatura no PIB brasileiro tenha caído de 27% para 10%. É assustador a indústria brasileira. Tá? E aí o último slide é esse aqui. Eu estou dizendo que a reindustrialização é um imperativo para o desenvolvimento da economia brasileira.
mas você tem que compatibilizar a política industrial com a política macroeconômica e no comércio exterior. Sem câmbio, não tem jeito de fazer. Você não pode planejar um setor separado dos outros, as coisas estão integradas. Câmbio, juros e tributação têm que ser compatibilizados com a política industrial que você vai fazer, tá? A guerra fiscal entre Estados, felizmente agora a reforma tributária vai acabar com a guerra fiscal, que você vai pagar imposto no destino. Porque todo Estado renunciava a tudo para levar uma fábrica. Tá? A ponte entre a política científica e tecnológica e o sistema produtivo. Nós tentamos desenhar o chamada plataforma de conhecimento, o pequeno período que eu tive lá, que era chamar os grupos cientificamente consolidados, as empresas que pudessem incorporar esse conhecimento e fazer financiamento do BNDES e da FINEP para esses grupos. E aí e acompanhar isso aí. Tá? Mas é um programa de médio e longo prazo. Agora, educação, ciência e tecnologia são os pilares básicos de qualquer projeto de desenvolvimento. É suporte à industrialização, é suporte ao crescimento econômico sustentado, é melhor aproveitamento das vantagens econômicas e sociais, é caminho para a preservação ambiental, é redução das desigualdades sociais, é redução das desigualdades regionais e é um caminho para manter uma melhor posição do Brasil na ordem econômica global. Então, para sintetizar, tudo isso precisa de planejamento. Planejamento você tem que ter agendas. A agenda tem que definir prioridades. E eu termino dizendo o seguinte, um planejador tem que ser dialético na análise, ver o conjunto, mas ter capacidade cartesiana de selecionar o que é viável, o que é prioritário e viável e como fazer. Então, é isso que eu tinha a falar para vocês. Eu acabei alongando mais do que devia, Sérgio.